A paz do Senhor Jesus a todos, que a paz que excede todo entendimento, ela entre na tua vida, na tua casa, que ela possa encontrar a morada no teu coração neste dia. Amém? Gostaria de deixar uma meditação para nós que se encontra em Marcos 3, do 1 ao 5, que nos diz assim: E de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Aleluias. Essa passagem nos diz sobre Jesus, né, que estava ali na sinagoga, e eles queriam tramar contra Jesus, queriam ver o que Jesus ia fazer, se ele ia curar se ele ia curar ali, né? Na verdade, eles não sabiam quem. E a palavra nos diz que Jesus chama aquele homem, e é algo muito interessante, porque todos estavam ali com um olhar de julgamento, esperando para ver que algo iria acontecer. E quando Jesus chama aquele homem para ir até o centro, ele tinha duas opções, de ir ou não. E ele decidiu ir até ali. Ele foi, mesmo com todas aquelas pessoas julgando ele, ele não olhou para as circunstâncias, ele não teve vergonha. E ele estava ali na hora do milagre, no dia do milagre, de encontro com o dono do milagre. Mas ele poderia continuar com a mão ressequida. Ele poderia continuar necessitando do milagre. Porque ele poderia imaginar que Jesus iria curar ele ou de uma outra forma, de uma outra circunstância. Muitas vezes nós queremos ser curados, mas nós queremos escolher a hora, o jeito, a situação, o lugar, para que Jesus entre na nossa dor, na nossa ferida e nos cure. Mas Jesus, ele vem na hora certa, no momento certo. E se nós estivermos conectados com aquilo que ele quer fazer conosco, nós não ficamos com vergonha, nós não olhamos para trás, nós não pensamos, mas o que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Aquilo que Jesus, ele quer curar na sua vida, nós já sabemos de uma certa forma o que é. Muitas vezes nós já sabemos. E quando nós estamos orando, muitas vezes, já aconteceu comigo, de eu estar orando e falar: Senhor, eu quero mudar nessa área. E na hora o Espírito Santo me lembra de algo. E eu mudar a oração. Enquanto você não ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai ser curada. Isso aconteceu comigo. Enquanto eu não ouvia a voz do Espírito Santo, eu não deixava ele entrar na minha vida e me curar. Curar o profundo, aquilo que só ele conhece. Porque uma mão ressequida, ele poderia esconder a mão, ele poderia andar com a mão no bolso, né? Poderia até esconder a mão, ele não precisava mostrar, ele tinha uma mão ressequida. E eu e você também. Muitas vezes nós andamos com aquele problema, aquela ferida que precisa ser curada, e nós estamos escondendo ela. Nós vamos camuflando, vamos disfarçando, vamos dando um jeitinho, até que chega um momento que Jesus, ele nos confronta. Quando ele nos confronta, nós temos duas escolhas. Ou nós decidimos deixar aquilo ali ser curado, independente da situação, ou nós continuamos com a mão ressequida. E ele decidiu, quando Jesus pergunta para os fariseus: o que vocês querem que faça no sábado? É lícito curar? É lícito fazer o bem ou o mal? E eles não falam nada, ficam olhando para Jesus, tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. E Jesus olha para aquele homem e diz: estende a sua mão. Olha que tremendo quando Jesus diz para ele: estende a sua mão. Ele não ficou com vergonha, ele não olhou em fração de segundos, porque a nossa decisão muitas vezes acontece em fração de segundo. Ele não olhou para, ele poderia ter imaginado, conjecturado ali na mente dele: meu Deus, mas esse monte de gente que está aqui, o que vão pensar, o que vão falar? Ele não quis saber
o que as pessoas iriam pensar. Ele queria saber que ele estava de frente com o dono do milagre. E ele mostrou aquilo que para ele antes era causa de vergonha, aquilo que para ele antes ele escondia, aquilo que para ele por muitas vezes foi causa das pessoas estarem rindo dele, vendo ele de forma diferente, mas ele decidiu apresentar ao mestre. Decida hoje apresentar ao mestre a mão ressequida, aonde está a sua ferida, aonde está a sua dor, aonde está o seu problema. Ah, mas eu não sei aonde está. Ore ao Espírito Santo que ele sim vai te mostrar, porque nós, no fundo, nós sabemos que algo não está bem, mas nós não conseguimos sozinhas ir até lá e arrancar aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes está nos machucando. Ore ao Espírito Santo que ele vai te conduzir, ele vai te levar até lá, até aquela ferida. E você, quando você apresentar ele já conhece, ele conhece todas as coisas, ele nos formou, ele nos conhece. Eu acho tão interessante que muitas vezes nós vamos orar a Deus e nós temos vergonha de falar a ele: Senhor, eu estou passando por isso, eu tenho esse problema, eu não consigo perdoar, eu não consigo me perdoar. Porque é algo que eu descobri que é muito mais difícil nos perdoar do que perdoar o próximo. É muito mais difícil a gente se perdoar. Senhor, eu não consigo me perdoar, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo viver, eu não consigo romper, eu vou até um certo limite e volto. E o Espírito Santo está te dizendo hoje: levante a sua mão, estenda as suas mãos, não tenha vergonha de mostrar aquilo que está te ferindo, aquilo que está te machucando. Não tenha vergonha de apresentar a Ele, que sabe, que conhece todas as coisas. Que essa palavra possa entrar de encontro à tua vida e mudar a tua vida neste dia. Que você não tenha vergonha. Em fração de segundo, ele decidiu, ele não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar dele. E que você também não se preocupe, mas que você decida hoje ser transformada, ser curada, deixar as suas feridas, deixar as suas amarguras, aquilo que te amarra, para que você venha ser livre no Senhor. Assim como essa mão deste homem, quando ele mostrou, ficou normal como a outra, que você também possa ter os seus sentimentos, as suas emoções alinhadas com o Senhor, alinhadas com a perfeição de Deus para a tua vida. Que ele venha entrar em você hoje, que a paz que excede todo entendimento venha sobre a tua vida e que ele te mostre o que você precisa apresentar a ele. E não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio de apresentar a ele aonde está a tua dor, aonde está te machucando, aonde está te ferindo, aquilo que está te incomodando. É lá que ele quer entrar e curar a tua vida. Deus te abençoe, que esta palavra encontre morada no teu coração e que a tua vida seja transformada, que a tua vida seja curada, que você venha encontrar a liberdade em Deus. Deus te ama.